Olá, pessoal. Aqui quem fala é Diana Muniz. Sou gerente do Sistema Integrado de Pessoal, SIP. Estou aqui para esclarecer algumas dúvidas em relação à quarta fase do E-Social, que é o SST, Saúde e Segurança do Trabalho. No início desse ano, a Fiori lançou uma live, que é muito interessante que vocês assistam. E eu vou explicar exatamente o que está todo mundo me perguntando. Informações que está dentro do manual da social. E eu gostaria de exemplificar e mostrar no sistema como é que vocês cadastram. Em contrapartida, eu vou tentar fazer um vídeo mais breve para que vocês também, quem ainda não assistiu, assistiu o vídeo da Fiorili que está mais exemplificado em relação ao sistema. Pois bem, para iniciar aqui, vamos dar o manual do E-Social. É só vocês entrar no Google, digitar E-Social, para a gente poder baixar o manual. E também as tabelas, que também vai ser interessante para a gente, certo? O manual, gente, fica aqui na opção Documentações Técnicas. E aí eu vou estar baixando esse manual aqui. Também, aqui dentro das documentações técnicas, eu já até fiz o download aqui, dos layouts, que também fica lá do lado do manual. E aí eu vou utilizar esse anexo 1, que é as tabelas, certo? Neles a gente vai tirar algumas dúvidas, então eu vou deixar os dois aqui abertos. Pois bem, vamos falar sobre o SST. Que eu vou dar um Ctrl F, digitar SST. Automaticamente vou olhar as opções aqui. E já vi que o SST está no item 19. Vou clicar aqui. E aí aqui ele vai falar sobre as informações gerais sobre os eventos de segurança e saúde do trabalho. São definidos como eventos de saúde e segurança do trabalho SST os adiantes elencados, que é o S2210, que é a comunicação do acidente de trabalho, o S2220, que é o monitoramento de saúde do trabalhador, e, por fim, o S2240, que é as condições ambientais do trabalho, agente nocivo. Aqui ele está falando das tabelas. O sistema SIP já está preparado para enviar essas tabelas, mas há uma necessidade de que tenha informações para que o sistema habilite o envio dessas tabelas. Aqui eu vou ler algumas coisas do manual para esclarecer para vocês, mas também vou pedir que vocês depois olhem com mais calma. Vou elencar aqui algumas coisas que falam no manual e é muito importante que todos saibam. Os eventos de SST constituem a nova forma de cumprimento das obrigações tributárias acessórias referentes ao dever de emissão da CAT e da elaboração e atualização do PVP. E por essa razão, substituirão os atuais formulários utilizando para o cumprimento dessas obrigações. Tais eventos estão diretamente relacionados à SST, porém existem dados em outros eventos que não são utilizados para compor as informações exigidas pelos formulários substituídos. Os eventos SST estão estruturados na forma adiante descrita. Evento S2210 é utilizado para envio da CAT pelo empregador, tomador de mão de obra e de trabalhador avulso e empregado doméstico. A CAT, pessoal, não é nada mais, nada menos que a comunicação de acidente de trabalho. Ela só vai ocorrer quando, de fato, alguém se acidentar ou vier morrer dentro do ambiente de trabalho ou no percurso para o trajeto de trabalho, que também é configurado como acidente de trabalho. Não ocorreu? Ninguém envia, certo? O segundo evento é o S2220. Nesse evento é feito acompanhamento de saúde do trabalhador durante seu seu contrato de trabalho, com as informações relativas aos ASO e seus exames complementares. Vou explicar isso aqui mais adiante. E por fim, tem a tabela S2240, que são prestadas informações de exposição do trabalhador aos agentes nocivos. Conforme a tabela 24, de agente nocivo, aposentadoria especial, do E-Social, identificados agentes nocivos aos quais o trabalhador está exposto. Deve também ser declarada a existência de EPC instalados, bem como os EPIs disponibilizados.
As informações relativas aos EPIs não substituem a obrigatoriedade de registro de entrega desses equipamentos conforme a disposição da normativa. Esse caso de EPI, EPC, caso a sua prefeitura, sua câmara ou instituto tenha algumas funções que precise de EPC ou EPI, vai ser necessário informar lá no ambiente de trabalho. Também vou esclarecer isso mais adiante. Aí aqui ele diz assim, ó. É importante esclarecer que nos eventos acima elencados é constituído o histórico de exposição de agente nocivo para fim de aposentadoria especial, sendo que a declaração relativa ao adicional para financiamento de aposentadoria especial é feita quando informado o grau de exposição no S1200, que é a remuneração, certo? Utilizando-se dos códigos previstos na tabela 2, financiamento de aposentadoria e redução de tempo de serviço de contribuição do social. Destaca-se que as tabelas 24, agente nocivo e atividade, aposentadoria especial, inclui somente os agentes nocivos e atividades elencadas no anexo 4 do decreto número 3048 de 1999. Aqui nos layouts, gente, para quem tem dúvidas sobre o que é essa tabela 24, que na segunda página ele dá aqui a tabela 24. Eu clico em cima dela, automaticamente ele vai dizer quais são os códigos para cada agente nocivo. Informações essas que eu, do sistema integrado de pessoal, que oriento você a usar o sistema, não vou saber lhe dizer o que você vai preencher. Assim como você também que tem conhecimento em folha, probabilidade também de você saber disso é mínima. Então, por isso que na live da Fiorilli, e eu estou aproveitando aqui também a oportunidade de dizer que precisa se contratar uma empresa especializada para isso, porque são informações que a gente não vai saber. E mais adiante eu mostrarei para vocês essas informações onde é que fica lá no CIP, para ser preenchida. Inclusive ela está bem elencada lá na live da Fiorilli, certo? Aí, continuando aqui no manual, ressalta-se ainda que para estagiários não é obrigatório envio de SST. Então, quem tem estagiário pula, certo? As informações são obrigatórias só para segurados vinculados ao RGPS, Regime Geral de Previdência Social, ou seja, desconto de INSS. Quem tem desconto de RPPS, que é a Previdência Municipal, não é obrigatório enviar tais informações para o E-Social, certo? Mas é possível a informação relativa aos servidores vinculados ao RPPS para fins de cumprimento da nota técnica. Assim, se você, RPPS, quiser informar a saúde e segurança do trabalhador, o E-Social vai receber, mas não é obrigatório. Aí, gente, aqui o interessante é que ele tem um resumo da obrigatoriedade de envio das informações do SST por categoria. Onde é que eu vou? Que categoria é essa? É a partir da 101. Essa daqui é a partir da 201 e a partir da 301. Como é que eu vou saber essas tabelas? Essas tabelas vão estar também aqui no layout. Eu vou voltar aqui para a página 2. Que na página 2 ele já diz categoria do trabalhador. Então, assim, a gente tem alguns clientes que utilizou a 101 e a 106. Por quê? Somente quem contrata por regime CLT e efetua desconto de FGTS em folha, utilizou a 101. E se tem contrato temporário na mesma modalidade de descontar FGTS, contratado por regime CLT, usou a 106. E aqui está bem explicado. Esse campo aqui é preenchido lá no cadastro trabalhador na aba categoria. Empregado geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta, contratados pela CLT. E aí, o que vai importar para a grande maioria dos nossos clientes, não quer dizer para todos, para a grande maioria, essas informações aqui, a 301, que é servidor público titular de cargo efetivo, 302, que a gente utilizou para os comissionados, 303, que a gente utilizou para prefeito, vice, vereadores, e 306 para o servidor público contratado por tempo determinado. A maioria das prefeituras, câmaras, institutos de previdência, inclusive, utiliza a partir da 301. Por quê? Porque é regido
pelo estatuto jurídico, ou seja, o regime da prefeitura é estatutário, não tem nada vinculado à CLT, então a grande maioria utilizou a 301. Aqui no manual, ele fala o seguinte, ele coloca cada tabela, que é a S2210 CAT, a S2220, que é relação à saúde do trabalhador, e a S2240, que é em relação ao ambiente de trabalho. Para quem tem categoria a partir do 101, é obrigatório o S2210, é obrigatório o S2220, exceto para empregados domésticos, e é obrigatório também o S2240. Agora, a grande maioria que está aqui na 301, o S2210, que é o CAT, só é obrigatório em relação aos servidores vinculados ao regime de previdência social. É facultativo para a galera que é RPPS, certo? Regime de previdência municipal. O S2220 é facultativo, porque o regime estatutário, que utiliza a partir das categorias 301 a 306, automaticamente não tem FGTS, não é contrato por CLT, então é facultativo. E o S2240 é obrigatório em relação aos servidores vinculados ao RGPS. Ou seja, prefeituras que têm o regime de previdência própria vai ter que enviar sim para quem? Para os comissionados, contratados, prefeito e vice. Essas informações que é obrigatório só os vinculados ao RGPS. Agora, os efetivos não precisa correlacionar a nada, só informa se quiser. E aqui mais embaixo, pessoal, ele explica o seguinte, o item 19.1, eventos de saúde e segurança do trabalho no âmbito do poder dos órgãos públicos. Ele deixa claro em relação aos órgãos públicos como vai funcionar. Eu vou ler um pouco para ser mais breve, mas eu vou pedir que vocês dê uma atenção para essa leitura do manual, certo? As regras acima explicitadas são gerais. No entanto, no caso de órgão público, algumas particularidades devem ser observadas, pois existem diferentes modalidades de contratação e de regime de previdência coexistindo em um mesmo período, motivo pelo qual esses contribuintes devem atender à seguinte regra. O órgão público que contrata pelas regras da CLT, ele vai ter um empregado público, porque é emprego público. Então, o comissionado vai ser comissionado, mas o efetivo vai ser um empregado público, não vai ser um servidor, vai ser um empregado público. Por isso que, para essa regra, a gente utiliza a categoria 101. E o contrato temporário vai ser o contrato temporário regido por lei, que é o 106. Inconsequentemente, possui empregados vinculados ao RGPS na hipótese do envio de todas as informações de saúde e segurança do trabalho é obrigatório. O órgão público no qual esses servidores, embora sejam estatutários, encontram-se vinculados ao RGPS, deve ser enviar todos os eventos da SST, exceto quem? Exceto ao 2220, foi o que eu falei mais acima. A galera que é regime estatutário, não tem contratação por CLT, não vai ser obrigatório enviar o S2220, que é a saúde do trabalhador, que são os exames admissionais, demissionais, etc. O órgão público que institui RPPS, mas possui servidores obrigatoriamente vinculados ao RGPS, nesse caso aplica-se a mesma regra da obrigatoriedade do item anterior. Foi o que eu expliquei lá em cima. Os efetivos que são RPPS não são obrigatórios ser informados para o SST, que é a quarta fase, mas os comissionados, contratados, prefeitos e vice, que são vinculados ao RGPS, precisam. O outro item aqui fala que o órgão público cujos servidores estatutários estejam vinculados ao RPPS não há obrigatoriedade de envio. As regras elencadas no item acima aplicam aos servidores conforme o seu regime de contratação. Exemplo, seletista, que é CLT, e estatutário, que é o regime regido por estatuto municipal. E seu regime de previdência, RGPS e RPPS, sendo que diferentes regimes e combinações podem coexistir em um mesmo órgão público. Assim, para conhecer a regra de obrigatoriedade de envio dos eventos do SST, deve ser analisado o regime de contratação e de previdência de cada servidor, e não do órgão. Essa questão aqui de contratação de cada servidor é importante, porque temos algumas prefeituras que o regime é estatutário, mas a justiça obrigou que os
os agentes comunitários de saúde e agente de endemia fosse regime CLT, apesar do regime da prefeitura ser estatutário, o regime do agente comunitário de saúde e de endemias para algumas prefeituras que foram determinadas judicialmente, cabe lembrar, eles vão ter que informar o SST para esse pessoal, no caso de obrigatoriedade em relação a quem é CLT. Mas são casos isolados. Não é porque você tem agente comunitário que você vai ter que considerar ele como um seletista CLT. São casos isolados determinados por uma decisão judicial. Aí aqui, gente, ele dá um exemplo do que eu já falei lá em cima. Aí ele explica mais detalhado algumas informações que eu acho importante vocês lerem. Aqui no item 20, ele vai falar um pouco sobre órgão público. Então, assim, é interessante vocês lerem. Eu não vou estender muito, porque eu vou acabar deixando o meu vídeo muito extenso, mas é interessante vocês darem uma lida. Agora, vamos falar de cada tabela e como funciona no sistema. Vamos primeiro para S-2210, que é o CAT, né? Comunicação de acidente de trabalho, está na página 197, perdão. O conceito, o evento a ser utilizado para comunicar acidente de trabalho pelo declarante, ainda que não haja afastamento do trabalhador das suas atividades laborais. Quem está obrigado? Aqui está todo mundo obrigado, inclusive os órgãos públicos. E aí ele fala que no caso de servidores vinculados ao RPPS, o envio dessa informação não é obrigatório. Então, um servidor que se acidentou, mas ele é do regime de previdência municipal, não é obrigado a informar. O prazo de envio da CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, deve ser registrado até o primeiro dia útil seguinte da ocorrência e em caso de morte imediato, ou seja, a pessoa se acidentou hoje, eu tenho que informar no próximo dia útil. Hoje é sexta-feira, então o próximo dia útil é segunda. Mas, se essa pessoa morreu hoje, obrigatoriamente eu tenho que informar hoje. Se essa pessoa se acidentou na segunda, eu tenho que informar na terça. Se essa pessoa morreu na segunda, aí eu tenho que informar ainda na segunda. Especificamente isso. E aí, os pré-requisitos é ter o envio do evento S2190 ou, alternativamente, o S2200. Ou seja, precisa ter a admissão do trabalhador acidentado dentro da social para que se informe a CAT. Aqui vai ter uns assuntos gerais, eu acho interessante vocês também lerem. Inclusive, eles dão alguns exemplos, dúvidas. É bem interessante vocês lerem. Em relação ao CIP, o Alan já especificou bem na live da Fiorilli, mas eu vou só alencar aqui como é que é feito. Aqui no menu 2.12 é onde vai ter o CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Aí aqui, pessoal, é onde vocês vão incluir, né? Vão incluir o trabalhador e vai ter que preencher todos esses dados aqui. Então, isso aqui são informações que vai vir do médico que deu atestado. Se tiver testemunha, tem que preencher a 1 e a 2. Enfim, preencheu, gravou, o sistema já vai liberar a tabela S22 dela no menu 434.2 nos eventos não periódicos, ou seja, no mesmo campo que vocês enviam as admissões, os afastamentos, os desligamentos, também vai informar os eventos para saúde e segurança do trabalho, até porque eles não são periódicos. Aqui agora, vamos falar sobre o S2220. O S2220, que é o monitoramento de saúde do trabalhador, o evento detalha informações relativas ao monitoramento de saúde do trabalhador, durante todo o vínculo laboral com o declarante, por trabalhador, bem como os exames complementares aos quais foi submetido com as respectivas datas e conclusões. Quem está obrigado? Um empregador e os órgãos públicos em relação aos seus empregados contratados pelo regime de CLT. Então, se a prefeitura não tem ninguém contratado com regime de CLT, ela, em hipótese alguma, vai informar o S2220. E aí, o prazo de envio desse evento é até 15 do mês subsequente à emissão do ato correspondente. Aí, gente, vocês dão uma lida aqui mais específica, principalmente quem tem que fazer o envio. E aí, assim,
Aqui no CIP, a informação vai estar aqui no menu 2.16.4. Olha o tanto de informação que deve ser preenchida. Informações essas, por exemplo, questionário de exame. Você que faz a folha de pagamento, você não vai entender qual é o tipo de questionário que você tem que fazer para admitir um trabalhador. Também você não vai entender de tipo de exame, você não vai entender de manutenção de exame. Então, se você tem servidor, regime CLT, você vai ter que procurar um médico de saúde e segurança do trabalho para poder fazer tais informações. Cabe lembrar que o médico pode estar passando isso para você estar preenchendo e você está procurando nosso suporte para a gente orientar como preencher, ou vocês podem criar um acesso para o médico e ele mesmo faça o preenchimento. Ou então a secretária, o secretário do médico, certo? E aí vamos para a última tabela, que é a S2240. A S2240, gente, é a condição de ambiente de trabalho, agente nocivo. O conceito. Este evento é utilizado para registrar as condições de ambiente de trabalho pelo declarante, indicando as condições de prestação do serviço pelo trabalhador, bem como para informar a exposição a agente nocivo e o exercício da atividade escrita na tabela 24, certo? Eu já até mostrei essa tabela. Quem é obrigado a enviar? Aqui está falando todos que são obrigados, inclusive o órgão público. O prazo para envio é até o dia 15 do mês subsequente ao início da obrigatoriedade dos eventos do SST ou ingresso e admissão do trabalhador. No caso de alterações da informação inicial, deve ser enviada até 15 do mês subsequente. Gente, a obrigatoriedade do E-Social para órgão público é a partir de 1º de janeiro de 2023, perdão. Tá bem aqui, ó. Como é que eu consulto esses prazos? Vou colocar aqui E-Social. Vou aqui no site do E-Social, certo? Clica aqui nesse E-Social. E aí aqui embaixo ele vai ter o cronograma de implantação. Aí aqui no cronograma ele fala da quarta fase, que é o SST. E aqui a gente está no grupo 4. Então o grupo 4 aqui diz que a quarta fase é a partir de 1 de 1 de 2023, certo? Então a obrigatoriedade é 1 de 1 de 2023. Aqui no manual deixa entendido que o prazo é até 15 do mês subsequente, então seria até 15 de fevereiro. Agora, em relação à multa, essas questões eu não tenho como explicar. Se vai aplicar multa, se não vai. O que eu tenho como garantir para vocês é que vocês têm até o dia 15 de fevereiro para fazer tais informações, contratar um técnico de segurança do trabalho ou um engenheiro de trabalho para fazer esse trabalho e fazer a informação da tabela S2240. Aí o pré-requisito é o evento S2290 ou a alternativa ao S2200, que é a admissão do trabalhador. Aqui ele vai falar dos assuntos gerais, o que é exposição. Então é interessante que vocês leiam para ficar por dentro do que é a informação que vocês estão mandando para a social, entendeu? E aí, pessoal, aqui também eles falam do equipamento de proteção individual, que é o EPI. Também ele fala várias informações interessantes que é importante vocês darem uma lida. Em relação ao cadastro no CIP, tem duas hipóteses de cadastrar no CIP. Primeira, digitar tudo. A segunda, importar. A opção de digitar seria aqui no 126.19, ambiente de trabalho. E aí, vocês vão incluir, vocês não, o técnico, né? Aí ele vai escrever o nome do ambiente, digamos que seja a Secretaria de Saúde, Hospital Municipal. Vai dizer o local do ambiente, um identificador, e aí aqui ele vai colocar os dados dele. Quem é o responsável por essa informação aqui? Aí aqui ele vai dizer o CPF dele, qual é a classe dele, se é em medicina, se é engenheiro, se é outros. Vai colocar a descrição, o número e a federação. Aí aqui, gente, tem os fatores de risco. O fator de risco é aquele da tabela 24. Ó, as informações são exatamente aqueles que tá lá na tabela 24. São informações que a gente da Folha, de fato, não vai saber dizer para você qual
qual é o fator de risco do seu ambiente de trabalho, porque a gente não é qualificado para isso. Por isso se dá a necessidade de contratar um profissional qualificado, certo? E aí ele vai fazer todas as informações aqui. Se tiver EPI e EPC, vai incluir aqui. Antes de incluir essa informação do EPI e EPC, tem que estar cadastrado aqui também no 1.21. Tem que fazer o cadastro do EPI ou do EPC, certo? E aí são informações que a gente de fato não sabe. Eu sei lhe dizer, a minha equipe CIP sabe lhe dizer onde é que você cadastra, mas o que você vai preencher em cada campo desse já torna-se uma obrigatoriedade de um profissional que entenda do assunto, certo? E aí, voltando aqui para o 1.26.19, isso aqui tudo tem que ser cadastrado bonitinho. E aí, em contrapartida, se vocês não derem acesso para o técnico, segurança do trabalho, engenheiro do trabalho, enfim, criando um usuário para ele, vocês podem estar fazendo o seguinte: tá indo aqui no menu 7.31 e aqui tem um layout de como é que o técnico pode montar um arquivo para a gente estar importando no sistema, caso não seja cadastrado manualmente. Lembrando, você passa esse layout para o técnico, ele vai fazer a análise dele, vai te devolver um arquivo, você vai selecionar o arquivo aqui e processar. No momento que vocês processarem esse arquivo e ele estiver atendendo o layout, automaticamente esse ambiente de trabalho vai ser auto-preenchido sem precisar fazer o preenchimento. Mas são informações que precisa ter uma análise técnica e especializada para isso, coisas que a gente não vai fazer. O que a gente vai fazer é ensinar você aonde é que cadastra cada informação e onde é que envia. E aí, ainda sobre a tabela S2240, que é as condições de ambiente do trabalho, agente nocivo, tem um detalhe aqui importante que é legal que todos saibam, que os assuntos gerais sobre a exposição. A exposição a qualquer dos agentes nocivos previsto no anexo 4 do Regulamento da Previdência, aprovado pelo Decreto de número 3.048 de 1999, observando o disposto no item 3.5, deve ser informada. Caso não haja exposição a risco, deve ser informado o código 09.01.001, que significa a ausência de fator de risco ou de atividades previstas no anexo 4 do decreto 3.048 de 99, da tabela 24. O que quer dizer esse 1.1? Caso o ambiente de trabalho dos servidores regido pelo regime de previdência social não houver fator de risco, ainda assim ele deve ser informado para o E-Social. Então, assim, não pense que só vão informar os ambientes de trabalhos ao qual tem riscos de agentes nocivos, mas sim todos. Só fica liberado para não enviar para o regime de previdência própria. Como diz aqui, eu já expliquei anteriormente que o envio não é obrigatório. Mas para quem é regido pelo RGPS, é obrigatório informar o ambiente de trabalho, ainda que não tenha exposição de risco. Então, por exemplo, a Câmara Municipal de alguma cidade vai informar o seu ambiente, que é a própria Câmara, o local que todo mundo trabalha, não tem nenhum fator de risco. Então, aqui no 1.2619, na hora de incluir esse ambiente de trabalho, é só seguir o fator de risco que ele diz lá. E ele diz que é o 001, vamos aqui para o final, ele diz que é o 090101. É exatamente esse aqui o que fala lá. Então, assim, ainda que não tenha agente nocivo, precisa informar o ambiente de trabalho. Então, assim, todo mundo vai ter que informar. Agora, quem vai dizer qual é o grau de risco, se tem ou não agente nocivo, não é agente do sistema, e sim o técnico de saúde e segurança do trabalho. Ele é responsável por essa avaliação. Ok? E espero que meu vídeo tenha esclarecido a dúvida de todos. Estamos disponíveis para qualquer dúvida em relação ao CIP, como incluir, como enviar, mas infelizmente a gente não tem como ajudar vocês em relação à saúde e segurança do trabalho, a questão da manutenção
de tais informações, pois isso precisa de um técnico ou um responsável especializado. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente através do nosso chat, que tem as opções de chamar pelo chat, pelo WhatsApp, pelo Instagram, enfim, estamos disponíveis para quaisquer dúvidas no sistema integrado pessoal. Até mais, pessoal!